noite, bem-vindos à nossa aula de exercícios de volumes de controle. Espero que vocês gostem. Exemplo 1. O vapor entra no primeiro estágio da turbina ilustrada na figura a 40 bar e 500 graus Celsius, com uma vazão volumétrica de 90 metros cúbicos por minuto. O vapor sai da turbina a 20 bar e 400 graus Celsius. O vapor é então reaquecido a pressão constante até alcançar 500 graus Celsius antes de entrar no segundo estágio da turbina. O vapor deixa o segundo estágio como vapor saturado a 0,6 bar. Para uma operação em regime permanente, ignorando as perdas de calor e os efeitos das energias cinéticas, o potencial determina a vazão máxima do vapor em kg/hora, a potência total produzida pelos dois estágios da turbina em kilowatts, a taxa de transferência de calor para o vapor em escoamento ao longo do reaquecedor em kilowatts. É importante visualizar o processo realizado nesse caso utilizando o diagrama TS, temperatura e entropia, muito utilizado na análise do comportamento ideal das turbinas de gás e de vapor, porque permite seguir com clareza o que está acontecendo. No estágio 1, o vapor superaquecido entra com pressão 1 igual a 40 bar e temperatura igual a 500 graus Celsius. Dentro da turbina ocorre um processo isentrópico, que ocorre com a entropia constante. No estado 2, que é exatamente após a saída da turbina, a pressão é de 20 bar e a temperatura é de 400 graus Celsius. Ele passa pelo aquecedor, que é um processo isobárico com pressão constante, até chegar ao ponto 3, com pressão de 20 bar e temperatura de 500. Nesse instante, ele entra na turbina, no segundo estágio da turbina, fazendo um processo isentrópico, a entropia constante, e sai com 0,6 bar, sendo um vapor saturado. Utilizando a primeira lei da termodinâmica para volume de controle, com uma entrada e uma saída, e desprezando os termos para a mudança de energia cinética potencial, obtemos a expressão simplificada seguinte. Então, eu tenho a primeira lei da termodinâmica para volume de controle, eu vou desconsiderar o termo de energia potencial e energia cinética e energia potencial. Cortando os dois termos, essa é a equação simplificada. Como o calor é pequeno comparado aos outros termos, eu também posso eliminar ele da equação, ficando apenas trabalho é igual vazão máxima vezes o delta de H. Devemos obter os parâmetros necessários das tabelas termodinâmicas. Utilizando as tabelas do Shapiro, é possível eu extrair os dados para o estado número 1, com a pressão de 40 bar e temperatura de 500 Kelvin. Indo nas tabelas, utilizando a tabela A4, eu consigo achar o H e o V1, que é o volume específico. No estado 2, eu também consigo, utilizando as tabelas termodinâmicas, a tabela A4. Para P2 igual a 20 bar e T2 igual a 400 Kelvin, eu tenho o meu H2. E para o estado 3, também utilizando as tabelas do Shapiro, para P3 igual a 20 bar e T3 igual a 500 Kelvin, P3 20 bar e T3 500 graus Celsius, eu acho o meu H3. Para o estado 4, como é um vapor saturado, devemos utilizar a tabela A3 e procurar o HG. Desse modo,
para P4 igual a 0,6 bar e sendo um vapor saturado, procurando o Hg, eu acho o H4. É aconselhável fazer uma tabela com um resumo de todas as informações obtidas anteriormente por meio das tabelas. A vazão máxima é facilmente determinada pela equação já conhecida. Primeiro, eu transformo o meu volume específico para metros cúbicos por segundo e, utilizando a forma já conhecida, eu consigo achar a minha vazão máxima e transformo ela para quilogramas por hora. Para obter o trabalho total, devemos somar os trabalhos parciais das duas etapas da turbina, o H da primeira etapa e o H da segunda etapa, dando assim um H total. Finalmente, o calor recebido pelo vapor durante o aquecimento é esse. Exemplo 2. A figura mostra uma instalação de potência a vapor simples operando em regime permanente com água circulando nos componentes. Dados relevantes em posição-chave no ciclo são fornecidos na figura. A vazão máxima da água é de 60 kg por segundo. As perdas de calor e os efeitos de energia cinética e potencial podem ser desprezados. Determine a eficiência térmica, b. a vazão máxima de água de resfriamento que passa pelo condensador em quilogramas por segundo. Aqui nós temos o fluxograma do funcionamento dessa planta, temos o condensador, a turbina, a bomba, o trocador de calor e todos os dados necessários para a resolução deste problema estão nesse fluxograma. Temos que a eficiência térmica de uma planta a vapor é definida como a eficiência térmica é igual ao trabalho da turbina menos o trabalho da bomba sobre o calor que entra, que é exatamente igual ao trabalho líquido sobre o calor que entra. Então, nós devemos achar as entalpias em todos os estados termodinâmicos. Nós temos que a taxa de transferência de calor menos a potência mais o fluxo de massa que entra vezes a energia que entra menos o fluxo de massa que sai vezes a energia que sai é a equação básica. Inicialmente, nós vamos reparar que podemos cortar a velocidade e a energia potencial gravitacional devido ao fato desprezível em relação aos outros fatores. Na turbina, nós temos que o fluxo de massa 1 é igual ao fluxo de massa 2, que seria o fluxo de massa que entra é igual ao fluxo de massa que sai. Nós temos que a potência da turbina é igual ao fluxo de massa 1 vezes entalpia 1 menos entalpia 2. Já no condensador, a equação se resume finalmente ao fluxo de massa 2 é igual ao fluxo de massa 3, devido ao fato de que podemos cancelar a taxa de transferência de calor, que é desprezível, e o trabalho no condensador também. Aqui nós temos uma figura que ilustra o funcionamento do condensador, com todos os dados referentes, a pressão 2, o título, a água que entra a 20 graus Celsius, a água que sai. Reparem que tudo o que entra é tudo o que sai. Reparem nessa linha, essa linha é que define o volume de controle. O fluxo de massa 2 é igual a entalpia 2 menos entalpia 3, que é igual ao fluxo de massa de água de resfriamento do condensador, que multiplica a entalpia que sai menos a entalpia que entra. Nós temos que, na bomba, o fluxo de massa 3 é igual ao fluxo de massa 4, assim, o trabalho da bomba é igual ao fluxo de massa 3, que multiplica a entalpia 3 menos a entalpia 4. Essas entalpias são determinadas, são verificadas de acordo com a imagem ao lado. E já na caldeira nós temos que o fluxo de massa 4 é igual ao fluxo de massa 1, que é o quê? É o que entra é igual ao que sai da caldeira. Nós temos que a equação, podemos cancelar a potência, na caldeira no caso, temos que a taxa de transferência de calor é igual ao fluxo de massa 4, que multiplica a entalpia 1 menos a entalpia 4, que é igual à taxa de transferência de calor que entra. Da tabela A4, nós podemos determinar
os valores do estado 1, que temos do exercício, que o exercício informou para a gente que a pressão 1 é 100 bar, temperatura 1, 520 graus Celsius, determinamos então a entalpia 1, que é de 3.425,1 kJ por quilograma. Já na tabela 3, nós podemos calcular a entalpia 2. De acordo com o título informado pelo exercício, que foi de 0,9, temos que a entalpia 2 é de 2.336,67 kJ por quilograma. Esse foi o estado 2. Já no estado 3, continuando na tabela A3, dado pelo exercício que a pressão 3 é igual a 0,08 bar, temos um líquido saturado descobrimos que a entalpia 3 é igual a 173,88 kJ por quilograma. No estado 4, o exercício informou que temos uma pressão de 100 bar e 43 graus Celsius. Então, temos um líquido comprimido. Temos duas possibilidades de interpolação. A primeira possibilidade é com a tabela A5, utilizamos esses dois valores demarcados aqui pelo exercício e temos que a entalpia 4 é de 188,86 kJ por quilograma. A outra maneira de interpolação é de acordo com a tabela A2. Vamos aproximar o valor da entalpia 4 como o valor da entalpia do líquido saturado a 43 graus Celsius. Ou seja, temos a entalpia 4 de 180,1 kJ por quilograma. Aqui vamos calcular o valor do trabalho da turbina e o valor da bomba. Vocês reparem que o trabalho da turbina deu 1.088,43 kJ por quilograma, já o trabalho da bomba deu menos 6,22 kJ por quilograma. Então, o que significa esse valor positivo da turbina e o negativo da bomba? Nós temos que a turbina realizou um trabalho e já a bomba recebeu o trabalho. Por isso que o trabalho da bomba é negativo. Então, temos que o trabalho líquido é o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba, que dá um valor de 1.082,21 kJ por quilograma. O calor que entra é entalpia 1 menos entalpia 4, que vai dar um valor de 3.245 kJ por quilograma. E a eficiência total do sistema seria o quê? O trabalho da turbina menos o trabalho da bomba sobre o calor que entra, que vai dar 33,35%. Nós temos que o fluxo de massa 2, que multiplica a entalpia 2 menos a entalpia 3, é igual a fluxo de massa de água de resfriamento do condensador, que multiplica a entalpia que sai menos a entalpia que entra. Então, nós temos que a entalpia que entra no condensador a 20 graus Celsius está em 83,96 kJ por quilograma. Já a entalpia que sai do condensador, da água que está a 35 graus Celsius, fica em 146,68 kJ por quilograma. Então, o fluxo de massa da água de resfriamento pode ser definido aplicando todos os valores da entalpia nessa fórmula, que então temos como resultado o fluxo de massa da água de resfriamento é 2.067 kg por segundo, que seria a mesma coisa de 7,45 vezes 10 a sexta kg por hora. Assim concluímos a nossa aula de exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!